Olá, gente querida. Eu senti vontade de falar também sobre essa situação das crianças. É o tal chamado Ministério Mirim, o chamado das crianças. Então vamos lá. Tem que falar sobre o que a Bíblia fala disso, né? A nossa opinião a gente dá também, mas vamos pelo que a Bíblia fala. Então, crianças no ministério. Jesus disse, né? Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus, não as impeçais. Quando Jesus disse isso, os discípulos estavam junto com ele e tinham umas crianças querendo se apegar a ele, enfim. E os discípulos queriam afastar as crianças. Então Jesus foi e respondeu isso. Deixai vir a mim as crianças, que delas é o reino dos céus. E também ele disse que da boca das crianças surge o perfeito louvor. Mas então, a gente pegando, analisando assim, do Antigo Testamento também até o Novo Testamento, olha, tem 1 Samuel 3. Samuel, ele foi fruto de um clamor intenso da mãe dele, que era estéril, vivia humilhada, e ela fez um voto ao Senhor, que se Deus desse a ela um filho, ela entregaria. Então ela cumpriu a palavra dela. Quando ele parou de mamar, ela foi lá no tabernáculo e entregou ao profeta Eli, o sacerdote Eli, não sei se ele era profeta não, entregou aos cuidados lá do sacerdote Eli para ser usado por Deus. Então, mas Samuel começou a profetizar logo criança? Não, ele cresceu, aprendeu tudo sobre a palavra do Senhor ali. Quando ele ficou na maior idade, que era mais ou menos lá com 30 anos de idade, que ele assumiu o ministério ali, já amadurecido, na maior idade. E tem também Sansão, também desde o ventre da mãe dele, ele tinha um chamado, e ali os pais dele criaram Sansão, escolhido desde o ventre para ser juiz em Israel, mas ele não assumiu imediatamente. Uma outra criança também ungida para ser rei foi Davi, com mais ou menos 13 anos, 15, por ali, adolescente. Mas ele só assumiu o trono maior idade, também com mais ou menos uns 30 anos. Então ele teve o aprendizado dele ali. Agora, tem também, olha, Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 1:5, ele foi chamado desde o ventre da mãe dele. Então ele até falou: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar, mas ele só assumiu o ministério profético, começou a viajar, cumprir a ordem, o chamado do Senhor, quando ele já era adulto. Então Jesus também estava no templo, estava lá os sacerdotes, lá os líderes, acho que eram os escribas na época, saduceus e fariseus, naquela época lá. Então ele com 12 anos, ele estava ensinando os mestres no templo, mas ele não estava no cargo oficialmente de ensinar. Ele era uma criança inteligentíssima, enviado de Deus também, desde o ventre da mãe dele, mas a Bíblia fala claramente que ele assumiu um ministério terreno dele aos 30 anos de idade. E ele partiu, né? Teve aquele momento lá, ele partiu aos 33 anos de idade, mas então, ele estudava, ele trabalhava com o pai dele, ele tinha a profissão dele, mas fazer exatamente o que Deus mandou fazer nessa terra foi quando ele ficou maior de idade, também mais ou menos com 30 anos de idade.
Então, gente, é muito fofo ver as crianças. Eu lembro que eu fiz parte de uma igreja batista renovada, que sempre no mês de outubro, no Dia das Crianças, bem antes do mês de outubro, tinha a programação infantil para 12 de outubro. Então, as crianças diziam quem elas queriam ser ali na igreja, quem elas queriam imitar. Então, a maioria queria ser e queria imitar o pastor presidente. As meninas normalmente queriam imitar, ser como a ministra de louvor, como a tecladista, e fofo. Mas ninguém tinha título de missionária mirim, pastora mirim, profeta mirim. Gente, é surreal essas coisas. Eu sei que é uma alegria para papai, mamãe, vovó, vovô, titio, ver a criança ali boa de Bíblia. E tem uma porção que fofurices, coisa linda mesmo. Aí a Bíblia fala, né? Para ensinar a criança no caminho que deve andar, até quando crescer não sairá dele, não esquecerá dele, enfim, do caminho do Senhor. Por que os comunistas ensinam às crianças que o comunismo é bom, que Deus não existe e tal? Então ficam uns adultos que você não pode falar, não pode conversar, porque nem aceitam conversar sobre Deus, sobre Jesus, sobre Bíblia. Então tem os países que sabe, fazem coisas horríveis com quem fala de Bíblia. Eu vi a, a história de uma garotinha com 9 anos de idade, ou menos até, por aí. Eu acho que era na China. Então, as professoras da escola diziam para as crianças que tinham que contar, se visse um livro de capa preta escondido e alguém dentro de casa lendo, que tinha que contar. Então a garotinha foi e contou para a professora que os pais dela tinham um livro de capa preta escondido dentro de casa. Então o que eles fizeram? Levaram essa garota para um abrigo infantil e os pais dela foram condenados, então, à prisão perpétua. Então, gente, a gente ensinar para as crianças que Deus é bom, que Deus existe, sobre Jesus, sobre salvação, é muito importante. Eu acho muito fofo as crianças no louvor, com o microfone já cantando. É muito fofo, mas o título, a responsabilidade em si, como esse aí com 14 anos, eu sou profeta, me respeita, eu sou profeta, eu faço, eu curo, eu liberto, eu isso, eu aquilo. Estão com inveja do que eu já tenho. Quanto esse menino já tem? Fiquei até curiosa. Meu Deus do céu. Ele viaja, um rapazinho lindo com 14 anos, será que ele viaja com papai e mamãe ou com o empresário dele? Gente, é surreal isso, não pode, não é isso que a Bíblia está dizendo, não. A gente tem que ficar com o que a Bíblia fala para a gente fazer. Tem que ensinar a criança? Sim, tem. Agora, qual é o ambiente escolar desse menino aí? Ele aguenta o deboche todo? Ele não aguenta não, gente. Ele estava chamando o rapaz lá que estava entrevistando ele de imbecil, que o rapaz estava fazendo pergunta idiota para ele. E ele sabe o que é de Bíblia, me pergunta sobre Bíblia, como se ele soubesse tudo de Bíblia. A gente nunca sabe nada da Bíblia. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente reconhece que não sabe nada de Bíblia. E ele, assim, com tanta soberba, com tanta coisa, os dentes tão bonitos, mas já botou, como é? Esqueci dessa plaquinha branca aí, gente, carrão, enfim. Não é bonito o que esses homens fazem
É claro que está se espelhando, agora o pastor também foi chamado lá, porque a partir do momento que uma criança, um adolescente, fala que tem um superior ali, tem um mentor, claro que esse mentor vai ser chamado a prestar contas. Então, não pode ser isso. Ele aceita papai e mamãe ir junto, coordenar o dinheiro que ele ganha, controlar, botar no nome, sei lá. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, a gente tem que ficar com o que a palavra de Deus ensina. Vamos prestar atenção. Tinha as crianças? Tinha. Jesus disse que da boca delas sai o perfeito louvor? Sim. Mas não para ter essa responsabilidade, até porque o apóstolo Paulo, ele diz para não impor precipitadamente as mãos, se referindo a um adulto novo convertido. Imagina impor as mãos, quer dizer, ó, bota a mão na cabeça na consagração lá no ministério, então os líderes lá vão e botam as mãos e unge aquela pessoa ali no ministério. Então o apóstolo Paulo, ele diz, não imponhas precipitadamente as mãos. Imagina se Paulo ia consagrar uma criança de 10, 14 anos, 3 anos, 5 anos. Eu era apelidada missionariazinha da vovó. Ah, que fofo, todo mundo achava fofo. Mas ter um título de missionária, criança missionária, não existe. Existe, assim, uma pretensão, porque quando eu aprendi a ler, meu avô me deu uma Bíblia, me deu um livro também, A Vida de Jesus. Então, e eu era apaixonada por aquele livro lá, A Vida de Jesus, e o pastor me deu uma Bíblia de presente, então eu respondi sobre o livro de João, com 7 anos de idade, mas daí me consagrarem ao púlpito, não. Eu tinha apresentação infantil, no coral infantil. Agora, ter esse peso dessa responsabilidade, ainda mais para o homem que tem que ser marido de uma só mulher, tem que governar bem a sua casa. A Bíblia é específica nisso. Então, esse menino aí de 14 anos, ele é casado? Não. Ele está em plena formação, os hormônios borbulhando, já andando de carro para lá e para cá, daqui a pouco começam os escândalos. O profeta fulano, e o tempo passa muito rápido, está com as mulheres aqui e ali. Não estou dizendo que ele faz isso não, gente. Só que ele é um adolescente. Até um adulto cai nessas tentações aí, começa a entrar dinheiro fácil, chover dinheiro na mãozinha, né? Ah, quem tem 10 mil, quem tem 1.000, Deus está revelando, você, olha, vai pagar. Aí vem a chantagem espiritual, já bota o medo nas pessoas. E uma coisa muito errada também que ele está fazendo é a acepção de pessoas. Então, quem pode dar com 100 reais de oferta, tal. Aí depois ele botou, quem pode dar 1.000, sobe aqui no altar. Então, Jesus não fez isso. Nos evangelhos conta que Jesus estava lá no tabernáculo, então lá onde eles se encontravam, e aí Jesus disse que ele viu muitos ricos indo lá depositar oferta, né, colocar lá no gasofilácio. E aí foi uma viúva pobre e botou tudo que ela tinha. Ela botou tudo que ela tinha, mas não foi porque o preletor fez uma chantagem lá. Ah, quem dá tudo, Deus também vai dar o tudo, vai ficar rico, vai ganhar 100 vezes tanto. Não, eles não estavam fazendo isso. Teve um momento do ofertório. Os ricos botaram o que estava sobrando. Uma pobre lá foi lá e botou tudo que ela tinha. Quer dizer, ela botou porque ela quis. Totalmente livre, espontânea vontade. Então, uma coisa ele já aprendeu muito bem, né? Olhar os outros como menos do que ele, achar que quem não é
Quem vai dar conselho para ele já não presta, porque ele já não precisa de conselho, ele já não precisa de aula, ele já está ganhando muito bem, ele já está muito importante, 1 milhão de seguidores. Então, onde é que vai parar? Quando ficar com 21 anos de idade, já vai estar podre de rico se continuar dessa forma, quer dizer, rebelde sem causa, porque foi proibido de usar rede social, mas já postou igual a Deolane Bezerra, que estava proibida, mas botou assim, com a fita aqui, que não pode falar, que judiação, está proibido de falar. E que a volta vai ser assustador. Vai ser assustador por quê? Porque vai montar o próprio templo, vai ser dono do próprio nariz, os pais vão emancipar esse menino. Então, tem muita coisa gravíssima acontecendo nessa história. Não é só ele, não é? As redes sociais estão cheias de crianças aí. Pregador mirim, pastor mirim, profeta mirim, profissão profeta. Qual é a tua profissão? Qual é o teu ministério? Sou profeta. Não querem nem ser chamados de pastor, porque pastor tem que cuidar da ovelha, perdão, guiar a ovelha, pastos verdejantes, a águas cristalinas, mas estão conduzindo as ovelhas a águas poluídas, a capim seco, sem nutrientes. Então é esse o objetivo do meu canal, sabe? A pessoa tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Em agosto vai fazer 3 anos que eu comecei e o objetivo continua o mesmo. As pessoas precisam ler a Bíblia, prestar atenção para não cair em cilada. Quando esse rapazinho pediu às pessoas que Deus revelou para ele que tinha pessoas ali que podiam dar R$1.000 e quem desse 100 ia ficar lá embaixo, mas quem desse 1.000 ia subir, uma moça tão bonita, subiu ali toda orgulhosa, eu tô aqui em cima porque eu vou dar R$1.000. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Então, as pessoas estão sendo coniventes com um evangelho podre. E Jesus vai dizer lá no fim, lá no juízo final, apartai-vos de mim que eu não conheço. Ai, mas eu subi no altar porque eu entreguei 1.000, porque eu entreguei 10.000, eu não te conheço. Você foi cúmplice, você incentivou essa patifaria chamada evangelho contemporâneo, neopentecostal, enfim, tantos nomes aí que vão aparecendo, mas eu prefiro ficar na palavra, que é o que traz paz para minha alma e me poupa de cair em ciladas. Então, é isso aí que a gente tem que pensar, analisar o que a palavra realmente está dizendo e não ser cúmplice do pecado dos outros, que é isso que a Bíblia fala aqui. Não te faças cúmplice dos pecados alheios. Eu sou cúmplice em quê? Quando você dá oferta nesses tipos de ministério, você está sendo cúmplice. Então é isso que eu queria falar. Muito obrigada e Deus abençoe cada um de vocês.